Boa noite, meu povo, tudo certo? Eu espero que sim. Hoje, com esse trabalho, a gente vai discutir um pouquinho sobre a biossíntese de vitaminas através de bactérias. Eu espero que estejam todos atentos e dispostos para aprender, pois é um assunto bem relevante e bem interessante. O nosso grupo é composto por mim, Amanda, pelo Aloísio e pelo Lucas. Primeiramente, é importante que a gente saiba o que são vitaminas, que nada mais são do que micronutrientes essenciais, que são encontradas de maneira exógena em diversos tipos de alimentos, já que o ser humano ele não produz grande parte delas. Por isso é importante que a gente se alimente de diversos tipos de alimentos para obter as vitaminas necessárias para o bom funcionamento do nosso corpo. E elas vão atuar principalmente como catalisadores de reações. E catalisadores nada mais são do que substâncias que garantem que uma reação química aconteça de uma forma mais rápida e que utilize menos energia. As vitaminas elas são importantes na transformação de energia e algumas são antioxidantes e são essenciais para o funcionamento dos vários sistemas do corpo, como o nosso sistema imunológico, por exemplo. Os pontos positivos da sintetização dessas vitaminas é de produzir alimentos com concentração de vitaminas que terão menor chance de causar efeitos colaterais indesejados. E a síntese dessas vitaminas, ela será feita no nosso trato gastrointestinal, que é colonizado por diversos tipos de bactérias. E ele desempenha diversas funções também. Ele é fundamental na digestão e na recuperação de energia, por exemplo, e ele também atua como um fornecedor de vitaminas. Nos seres humanos, a microbiota do nosso trato gastrointestinal, ela se mostrou capaz na produção de vitamina K e outras vitaminas do complexo B, como por exemplo a biotina, cobalamina, folatos, nicotínicos, ácido pantotênico, piridoxina, riboflavina e tiamina. E a absorção dessas vitaminas produzidas microbianamente, elas vão ocorrer no cólon. Algumas bactérias da nossa microbiota intestinal, elas são responsáveis pela manutenção da homeostase do meio. Então elas vão ajudar modulando as respostas imunes, protegendo o nosso organismo contra doenças e infecções. E um gênero de destaque é a Bifidobacterium, que engloba 39 espécies. Além dessas funções, esse gênero também sintetiza vitaminas. E essa síntese será discutida um pouquinho mais para frente. Mas então, Luiz, me conta. Quais são as bactérias que produzem as vitaminas do complexo B e de que forma que elas fazem isso? Muito obrigado pela palavra, Amanda. Agora eu quero dar uma base para vocês de como funciona a biossíntese das vitaminas do complexo B por meio dessas bactérias. Então vamos lá. Para cada vitamina do complexo B, existem algumas bactérias que conseguem fazer a sua biossíntese. Essa síntese vai acontecer principalmente no intestino, através da fermentação de certas bactérias que podem precisar de proteínas específicas ou não. A capacidade de biossíntese dessas proteínas está voltada a genes codificantes e à disposição de proteínas relacionadas à síntese. Então, sem mais delongas, vamos às bactérias e sua produção de vitamina. O primeiro tipo de bactéria que eu quero falar para vocês é o ácido fólico, ou também denominada de vitamina B9, o qual é envolvido em várias funções essenciais do metabolismo, como replicação do DNA, reparo e metilação e síntese de aminoácidos, vitaminas e nucleotídeos. Algumas espécies do grupo das bifidobactérias e dos lactobacilos são as responsáveis pela sua biossíntese. Dessas posso citar duas espécies do primeiro grupo, Bifidobacterium bifidum e a B. breve. A primeira espécie faz uma grande biossíntese de folato, enquanto a segunda faz uma baixa biossíntese. Essas espécies de bifidobactérias necessitam de pirofosfato de hidroximetil dihidropterina, ou DHPPP, e ácido paramenbenzoico, ou PABA, para sintetizar o folato. Para tanto, tais proteínas serão acopladas às porções codificantes específicas dos genes das bactérias. No entanto, algumas espécies, as quais não apresentam tais genes, ou alguma forma de sintetizar DHPP e PABA, são incapazes de fazer essa biossíntese. Da mesma forma, os lactobacilos também necessitam de PABA para produzirem essa vitamina a partir da fermentação. Outra vitamina do complexo B que desempenha um papel importante em nosso organismo é a vitamina riboflavina B, ou também chamada de B2, sendo ela um precursor de coenzimas FAD e FMN, usadas para a geração de energia
entre outras funções do organismo que fazem uso do sistema de óxido-redução, isto é, as trocas de elétrons. A biossíntese microbiana é decorrente da formação prévia de guanina trifosfato e ribose, formadas por vários processos enzimáticos realizados por bacilos subtilis e Escherichia coli. Dessa vez, ao contrário da B9, a princípio com pouca ou nenhuma participação de bifidobactérias, pois a maioria delas não possui a região codificante da enzima necessária para esse processo. Porém, é interessante destacar a possibilidade de uma coexistência de várias espécies microbianas que levem à formação dessas enzimas. No entanto, essa vitamina também pode ser encontrada em produtos suplementares produzidos nas indústrias, concentrações variadas, como por exemplo em leites fermentados e queijos. De modo similar, a vitamina B12 e cobalamina tem sua síntese intrinsecamente relacionada às bactérias, não se limitando às cepas bacterianas do intestino. Algumas das bactérias que fazem essa biossíntese são Salmonella enterica, Listeria innocua e Propionibacterium freudenreich, a qual é usada comercialmente para a produção dessa vitamina. Além dessas, a bactéria Lactobacillus reuteri da cepa 1098 é capaz de biosintetizar um componente parecido com a cobalamina, sendo denominado de pseudovitamina B12, que possui um tempo diferente de eluição. Para que essa biossíntese ocorra, algumas bactérias, por exemplo a Escherichia inocua, devem possuir genes utilizáveis para a degradação de propanediol e etilonamina. É interessante ainda destacar que essa vitamina atua na reprodução das hemácias. Outras vitaminas do complexo B também são sintetizadas em laboratórios e usadas em iogurtes, queijos e fermentos, tomando como exemplo dessas a tiamina e a piroxidinas, que resultam da formação da soja com Streptococcus thermophilus, ST5 e L. helvectius. É interessante ainda dizer que algumas dessas pseudovitaminas podem ser competidoras contra a real vitamina B12, então é um pouquinho prejudicial. Não neste caso, mas em outros pode ser. Então, Lucas, a quantidade de vitaminas K produzidas pelas bactérias é o suficiente para produzir a necessidade diária do homem? E como foi delimitado esse microbioma intestinal humano? Ótimas perguntas, Aloysio. A resposta à primeira pergunta é não, pois essa quantidade de vitamina K sintetizada pelas bactérias é utilizada como um cofator para a enzima que converte resíduos específicos de glutamil. Já a necessidade de vitamina K é satisfeita pela filoquinona, também conhecida como vitamina K1, que está presente nas hortaliças, como brócolis e espinafre, e pela menaquinona, conhecida como vitamina K2, existente em alimentos de origem animal, como leite, ovos e carne, todos eles presentes em uma alimentação saudável e balanceada. Já para a segunda pergunta, foi analisada uma vasta gama de requisitos, pois o sequenciamento e a amostragem do genoma vem sido historicamente utilizado para estudos de organismos únicos, mas que recentemente mostraram validade em uma abordagem de comunidade de bactérias mistas. Porém, não se sabia até que ponto essas bactérias fornecem características fisiológicas ao hospedeiro. Por este motivo, foram analisados todos os genes microbianos da Enciclopédia de Genes e Genomas de Kyoto. Essa análise possibilitou a identificação de microbiomas na parte distal do intestino de alguns indivíduos, sendo que essas bactérias são envolvidas na síntese de aminoácidos e vitaminas essenciais. Recentemente foram sequenciados 22 metagenomas, de indivíduos de 4 países diferentes, mostrando 3 tipos de agrupamentos que são semelhantes, sendo assim não pertencentes a apenas uma região específica. Com o avanço das técnicas de identificação, alguns estudos transcriptômicos direcionados para explorar apenas genes suprarregulados de bifidobactérias que habitam em indivíduos adultos detectaram a presença de genes bifidobacterianos, e dessa forma é possível prever a biossíntese de várias vitaminas do complexo B e folato. Essas vitaminas são altamente expressas quando bifidobactérias estão em seu nicho ecológico natural, sendo que é quase impossível identificar essa produção por meio de ensaios convencionais. E com toda essa discussão, o que pode se concluir, Amanda? Mas então, gente, para concluir,
O artigo ele traz que é possível a gente conseguir aumentar as concentrações de vitaminas do grupo B em alimentos fermentados por meio de seleção de espécies microbianas e condições de cultivo. É esperado que a indústria ela consiga investigar novas cepas para a produção de insumos que forneçam benefícios econômicos para os fabricantes de alimentos, onde terá um aumento de quantidade de vitaminas naturais no produto, mas sem que haja um aumento nos seus custos de produção. Em relação ao genoma, graças à variedade de sequências disponíveis, a gente consegue identificar possíveis cepas produtoras de vitaminas, além de conseguir entender o mecanismo de sua biossíntese, que é explorado para aumentar a capacidade de produção de vitaminas no trato gastrointestinal humano. E com essa minha fala eu encerro o trabalho, que é relacionado com o artigo do Jean Leblanc, com o Christian Milani e Graciela Giori, entre outros escritores. A gente espera que vocês tenham entendido com clareza, então muito obrigada!